Na parte 1 desta série, identificamos como Satanás instituiu a nova ordem mundial nos dias após o dilúvio. Vimos que Satanás, por meio de Nimrod, criou uma estrutura única de governo, aonde ele ditaria as regras e o melhor para a humanidade, indo contra o arranjo de Jeová. Nimrod, por meio dessa estrutura de poder, criou uma única forma de adoração, que unia todas as formas de religiões até o momento existente. Como vimos, Jeová frustrou os planos de Satanás, e a estrutura de poder criada por ele foi desfeita quando Jeová confundiu os idiomas e as pessoas se separaram em diversos cantos da terra. Agora criou-se um grande obstáculo para o diabo, visto que culturas diferentes foram criadas, pensamentos diferentes foram estabelecidos para a humanidade e seu reino foi dividido. Atualmente, Satanás usa muito bem um dos pilares de sua pirâmide de governo, ou seja, a política. Por meio dela, ele promove sua agenda globalista e vem acelerando o processo de novamente trazer Anum para os nossos dias. Mas a fim de entendermos como isso está sendo feito pela política, temos que entender uma profecia bíblica bem conhecida, Gênesis 3:15. Por meio dessa profecia, poderemos entender que realmente essa estrutura de governo existe em nossos dias e que Satanás está mais do que nunca acelerando os passos para implantar e oprimir mais ainda a humanidade com a sua forma demoníaca de governo. Gênesis 3:15 diz: "Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre o teu descendente e o seu descendente." O que significa essa profecia proferida por Jeová? A sentinela de 1º de janeiro de 1996, abaixo do estudo A Semente da Serpente, como foi exposta, parágrafo 3, ela diz: para avaliar o significado da profecia, considere os diversos elementos dela. Gênesis 3:15 é dirigido à serpente, não aquele réptil humilde, mas aquele que o usou. A mulher não é Eva, mas a organização celestial de Jeová, a mãe dos seus servos ungidos com o Espírito, que estão na terra. A semente da serpente é a semente ou descendência de Satanás. Preste bastante atenção aqui. Tanto demônios e humanos como organizações humanas que manifestam as características de Satanás e mostram inimizade à semente da mulher. A semente da mulher é primeiramente Jesus Cristo, ungido como Espírito Santo em 29 era comum. Os 144 mil nascidos de novo de água e Espírito, herdeiros do reino celestial junto com Cristo, são a parte subsidiária dessa semente da promessa. Eles começaram a ser acrescentados à semente da mulher a partir do Pentecostes de 33 era comum. Mas sempre estudamos a parte que fala da semente da mulher e como esse segredo sagrado ele ficou selado até a vinda do Messias. Porém, já parou para pensar que, conforme a profecia salienta, Satanás também teria o seu descendente? A sentinela destacou muito bem isso ao dizer que a semente da serpente é a semente ou a descendência de Satanás. Tanto os demônios e humanos como as organizações humanas que manifestam as características de Satanás e mostram inimizade à serpente da mulher. Assim fica evidente que, da mesma forma que Jeová tem a sua estrutura de governo e seu descendente, Satanás também o tem. Assim, as organizações humanas que manifestam as características de Satanás são aqueles que estão trabalhando diretamente para ele, para novamente impor a sua estrutura de governo como era nos dias de Nimrod. Mas será que todos os governos humanos estão sob o controle do diabo? A resposta é não. O livro Revelação, seu grandioso clímax está próximo, explica de que, acordo com Apocalipse 12, 16 e 17, a Terra são elementos dentro do próprio sistema de Satanás que, de acordo com Romanos 2,15, parafraseando, que diz que essas pessoas, ou a Terra, elas mesmas demonstram que têm a essência da lei escrita no coração. Então, eles ajudam até hoje a organização visível de Deus aqui na Terra em várias questões. Romanos 13:1 também diz que as autoridades existentes foram colocadas por Deus em suas posições relativas. Isso obviamente não quer dizer que Deus aprove esses governos,
mas que eles existem para os servos leais de Deus tenham uma certa medida de segurança, apesar de todo o sistema político ser influenciado por Satanás. Nós ainda veremos nessa série o quão importante é para os cristãos não se envolverem na política. Mas sabemos que Satanás ele preservou a sua descendência desde o dia de Nimrod até os dias atuais, a fim de fazer completar o seu plano. Essa descendência está hoje implantada em partes fundamentais dos governos e controlam grande parte do sistema, incluindo bancos, ONGs e a própria ONU. Assim, dentro da política existem descendentes da serpente trabalhando diretamente para ele, a fim de levar seu plano de trazer a sua estrutura de poder novamente no mundo. Eu não preciso nem sensacionalizar nesse vídeo e mostrar como a maçonaria, os Illuminates, o Clube de Roma e tantas outras sociedades secretas estão trabalhando para que isso aconteça. Um exemplo clássico que você mesmo pode fazer uma pesquisa breve sobre isso é digitar lá no Google sobre as pedras guias da Geórgia. Até o local foi friamente planejado e tem todo um ocultismo em volta disso. Assim, hoje, por meio da política, vemos pessoas ascendendo ao poder, a fim de acelerar ainda mais rápido os planos da ONU. Vemos a ONU trabalhando para sua Agenda 2030, que nada mais é do que uma forma bonitinha de apresentar o que a ONU quer implementar. A única coisa que eles não contam é a maneira que eles estão fazendo isso e como eles vão fazer isso também. Vemos hoje em nosso mundo a descendência da serpente encabeçada em grandes potências mundiais e um script seguido à risca para enganar aqueles que não conhecem a estrutura de governo de seu inimigo. Lembre-se sempre que não existe coincidência, apenas a ilusão de uma coincidência. No próximo vídeo desta série, veremos que essa frase faz muito sentido. Assim como Deus revelou suas promessas para seus servos fiéis, o diabo fez o mesmo para sua descendência, e ditou a eles a maneira mais prática de criar ou trazer novamente sua estrutura única de governo, como era nos dias de Nimrod. Você verá que tudo, no fim, por meio da política, foi diabolicamente planejado.